Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a resolver questões envolvendo planificações do cubo. Eu trouxe aqui para você 11 exemplos possíveis para planificações de um cubo. O que você precisa saber é que a maioria das questões você consegue resolver apenas sabendo identificar as faces opostas do cubo. Então, olha só, encontrar faces opostas em um cubo é uma tarefa muito simples. Você só precisa saber basicamente duas regras. A primeira é, ande duas casas na mesma direção. Como assim? Imagina esse cubo aqui, eu tenho a face superior. Para eu chegar na face oposta a essa, se eu andar duas casas em qualquer direção, eu vou chegar na face oposta, que é essa face aqui de baixo. Então, olha só, se eu escolher andar aqui para a direita, eu vou andar uma face e vou chegar aqui na direita, outra face eu chego lá embaixo. Se eu escolher andar para a esquerda, a mesma coisa. Uma face eu chego aqui na esquerda, duas faces eu chego lá embaixo. A mesma coisa lá para trás ou aqui para frente. Então, essa primeira regra, ela vai ajudar você a resolver a maioria das questões. A segunda regra, você só vai usar quando a primeira não for suficiente. Então, a segunda regra diz, as faces opostas não possuem vértices em comum. Então, se você olhar para a face superior, essa face superior ela vai ter aqui, olha, 4 vértices. E esses 4 vértices, nenhum deles é comum à face oposta, que é a face de baixo. Então, nós vamos usar essa segunda regra apenas quando a primeira não for suficiente. Quer ver como isso funciona na prática? Olha só esse primeiro exemplo. Nós temos aqui a planificação de um cubo. Agora, imagine que eu quero encontrar a face oposta a essa aqui, ó. Se eu andar duas casas aqui para baixo, eu vou chegar nessa outra face e essas duas faces com certeza são faces opostas uma da outra. O mesmo acontece se eu quiser encontrar a face oposta a essa aqui, ó. Se eu andar duas casas aqui para a direita, eu vou chegar nessa outra face. E aí eu posso dizer com certeza que essas duas faces são opostas uma da outra. E por fim, essa face aqui do meio, se a gente andar duas casas aqui para baixo, nós vamos chegar a essa outra face e essas duas são faces opostas. Vamos ver mais um exemplo? Olha só essa outra forma de planificação de um cubo. Imagina essa face aqui e eu quero encontrar a face oposta a essa daqui, ó. Basta eu andar duas casas aqui para baixo, eu vou chegar nessa outra face e eu posso afirmar com certeza que essas duas faces são faces opostas entre si. Agora eu quero encontrar a face oposta a essa daqui, ó. Então a gente anda aqui, ó, duas casas para baixo, eu vou chegar nessa outra face e essas duas faces são faces opostas. Sobrou quem? Sobrou essa face e, consequentemente, vai ser oposta dessa outra face aqui. Beleza, encontrei todas as faces opostas entre si. Vamos ver mais um exemplo? Eu vou pegar essa face aqui de azul e quero encontrar a face oposta a ela. Basta eu andar aqui, ó, duas casas para baixo e eu vou chegar na face oposta a ela, que é essa daqui. Agora, pessoal, eu quero encontrar a face oposta a essa aqui do meio. Repare que se eu andar para cima, eu não vou achar ninguém aqui andando duas casas. Se eu andar para baixo, eu vou chegar nessa posição aqui, onde também não tem outra face. Quando isso acontece, a face oposta, ó, ela deveria estar nessa posição. Se ela não estiver nessa posição, é porque ela vai estar ao lado. E quem está ao lado dessa posição é essa face aqui, ó. Então, você pode afirmar com certeza que essas duas faces, elas são opostas entre si. E agora, como sobrou só essas duas faces, então eu já posso dizer com certeza que essas duas são opostas também. Beleza? Professor, e a segunda regra eu não vou usar para nada. Pessoal, eu vou apagar isso aqui um pouquinho e vou usar aqui a segunda regra para a gente localizar aqui as faces opostas. Então, imagina o seguinte, para essa face aqui de cima fica fácil, né? A gente pode pular duas casas para baixo e a gente localiza essa outra face e a gente já sabe que essas duas elas são opostas. Mas aí agora eu quero localizar qual é a face oposta a essa daqui, ó, sem usar a primeira regra, usando apenas a segunda. Então, se você perceber, os vértices dessa face, ó, são esse aqui e esse aqui. Se você olhar para esse vértice aqui, ele é comum a essa face, é comum a essa face aqui também. Então, nenhuma dessas pode ser face oposta a essa aqui. Esse vértice aqui de cima, ele é comum a essa face e a essa, que também não podem ser vértice desse, não pode ser face oposta dessa face aqui que a gente localizou, porque as faces opostas não possuem vértice em comum. Sobrou quem para ser a oposta dessa aqui? Sobrou essa face aqui, ó, como a gente já tinha localizado
anteriormente. Então, eu vou apagar isso aqui, ó, e vou... Agora aqui, a partir daqui, a gente já pode concluir. Sobrou quem agora? Sobrou essa aqui, que vai ser a oposta dessa outra aqui. Beleza? Olha só esse outro exemplo aqui, ó. Eu quero encontrar a face oposta a essa que eu estou pintando de verde. Se eu andar 2 casas aqui para baixo, eu vou chegar nessa posição que não tem nenhuma face aqui, olha só. Então, se isso acontecer, se eu andar 2 casas e eu não encontrar a face que eu queria, que é a face oposta, se ela não estiver nessa posição, é porque ela vai estar ao lado dessa posição. E quem está ao lado é essa daqui, ó. Então, eu posso informar, eu posso afirmar com certeza que essas 2 faces são opostas entre si. Vou fazer esse mesmo raciocínio com essa outra face aqui, ó. Se eu andar 2 casas aqui para a direita, eu vou chegar nessa posição. A face oposta, ela deveria estar nessa posição. Como ela não está aqui, ela vai estar ao lado. E quem é que está ao lado dessa posição? É essa face aqui, ó. Então, eu posso afirmar que essas 2 faces, elas são opostas entre si. Sobrou essas 2 aqui, ó. Já sei que elas também são opostas entre si, mas eu posso usar esse mesmo raciocínio. Se eu pegar essa face aqui e eu andar 2 casas aqui para baixo, eu vou chegar nessa posição. Como a face não vai estar aqui, ela vai estar ao lado. Ou seja, essa face aqui é a oposta dessa outra aqui. Agora nós vamos resolver uma questão envolvendo planificação para você ver como fica fácil resolver essa questão. Aqui ele me deu uma figura que é um cubo e ele pintou 2 faces opostas aqui de cinza. Ó. A face que está de frente para nós e a face lá de trás estão pintadas de cinza. Ele deu aqui, ó, 5 opções e ele quer saber qual dessas opções corresponde à planificação desse cubo aqui. Então, a gente vê aqui no cubo que quem está pintado de cinza são as faces opostas aqui. Então, eu vou olhar entre essas opções quem tem faces opostas pintadas. Ou seja, basta eu localizar as faces opostas aqui. Então, na primeira opção, eu já posso descartar, porque a primeira posição está dizendo, ó, que eu tenho cinza aqui e cinza aqui, ó. E a gente sabe que faces opostas, elas não podem estar uma do lado da outra. Então, isso aqui é impossível. Na opção de número 2, nós temos cinza pintado aqui, ó. Se eu quiser localizar a face oposta a essa daqui, o que que eu faço? Eu ando 2 casas aqui para a direita e a face oposta a ela vai ser essa daqui, ó. E aí, essa opção está dizendo que quem está pintado de cinza é essa daqui. Ou seja, essa não corresponde à planificação desse cubo. Na opção de número 3, nós temos aqui, ó, essa face está pintada de cinza, e se eu andar 2 casas aqui para baixo, eu vou encontrar a face oposta a ela. Ó. E veja que essas faces opostas, elas estão pintadas de cinza, como está aqui no cubo. Ou seja, a resposta para a nossa questão é exatamente essa daqui, a opção de número 3. Mas veja o seguinte, ó, a opção de número 4. Veja que eu tenho pintado de cinza aqui e cinza aqui, ó. E essas 2 faces, ela tem um vértice em comum. E a gente viu lá na nossa regra, olha, a regra número 2 diz que as faces opostas não possuem vértice em comum. Ou seja, não pode ser essa aqui, ó. Essa não é a planificação correspondente a esse cubo, porque elas têm aqui, ó, essas faces têm um vértice em comum. Isso não pode acontecer entre faces opostas. Na opção de número 5, ele pintou aqui, ó, de cinza. Se eu quiser encontrar a face oposta a essa daqui, eu vou andar 2 casas aqui para a esquerda e eu vou encontrar essa face aqui, ó. Essa daqui é oposta dessa outra. E elas 2 não estão pintadas de cinza. Quem está pintado de cinza é essa outra aqui. Ou seja, a opção de número 5 também não corresponde à planificação para esse cubo. E o gabarito dessa questão, com certeza, é a letra C, a opção de número 3. Pessoal, agora olha essa outra questão do Enem de 2012. O que ele fez aqui, ó, você pode pausar o vídeo e fazer a leitura do enunciado, mas o que ele fez aqui foi basicamente pegar essa planificação e formar um cubo, de maneira que a letra M aqui nessa planificação, quando ele fez o cubo, essa letra M ficou apoiada na mesa, ela ficou virada para baixo na mesa. Aí a questão diz o seguinte, ó, as faces paralelas deste cubo são representadas pelos pares de letra. O que são faces paralelas no cubo? São exatamente as faces opostas. Então, eu vou localizar aqui nesse cubo as faces opostas. Imagine, por exemplo, que eu queira encontrar a face oposta a essa com a letra E. Vou andar aqui 2 casas aqui para baixo, vou chegar nessa posição. Como aqui não tem nenhuma face, a face oposta vai estar ao lado dessa posição.
Ou seja, a face oposta é essa com a letra M. Então, já encontrei um par de letras aqui, ó. Letra E e letra M são faces opostas. Agora, eu vou encontrar a face oposta, a letra N. Vou andar aqui, ó, 2 casas para a direita, vou chegar nessa posição. Como aqui não tem nenhuma face, a face oposta vai estar aqui ao lado, ó. Letra B. Encontrei aqui outro par de letra. N e E. Agora sobrou quem para ser face oposta? Sobrou a letra E, vou colocar aqui, ó. Letra E e letra R corresponde ao outro par de letras que formam as faces opostas. Então, vou colocar aqui, ó, quem é o outro par de letra? Letra E e letra R. Opa, fazendo aqui certinho, letra R. E agora eu vou para as alternativas, ó. E e N, a gente viu aqui, ó, que não formam par de letras opostas. Então, aqui, ó, letra A já posso tirar daqui. Letra B, B e N, nós temos aqui, ó, NB, B e N corresponde a faces opostas. E E, não temos aqui, ó, E e E. Então, já posso eliminar aqui a letra B. Letra C, ó, E e M, a primeira opção aqui, ó, E e M. B e N, B e N é essa mesma aqui, ó, N e B são faces opostas. E R está aqui. Ou seja, o gabarito para a gente aqui dessa questão é a letra C. Pessoal, agora essa questão é do Enem de 2022. Eu quero que você tente resolver e depois você confira a sua resposta com a resolução que eu vou deixar para você no card e aí na descrição do vídeo. Grande abraço e até a próxima aula.